Fala, meu querido. Nessa aula aqui eu vou te ensinar como se livrar do medo e acalmar a ansiedade de jeito prático, sem enrolação, com 3 passos só do meu método que eu chamo FDP Antinoias. Não precisa tirar a criançada da sala porque não é nenhum palavrão, tá bom? O que você vai aprender nesse vídeo mais especificamente? Primeiro, o jeito certo e o jeito errado de lidar com a ansiedade. Depois, os 3 passos do método FDP. E, por fim, como aplicar na prática esses passos. Então, bora lá. Primeiro, o jeito certo de lidar com medo e com ansiedade. Primeiro, vou apresentar para vocês o jeito comum e equivocado. Qual que é o jeito errado de lidar com ansiedade e com medo? Fingir que não está sentindo medo, buscar se distrair quando tem emoções desafiadoras, lutar contra esse estado mental. Então, sabe quando você está sentindo ali uma angústia, uma agitação, uma preocupação, e você decide rolar o feed do Instagram, você decide comer um potão de sorvete? Essas são as distrações, mas também tem aquela postura de, não, beleza, eu sei que eu tô com medo, eu sei que eu tô com ansiedade e eu vou expulsar essa ansiedade daqui na base do ódio, né? Então você tenta lutar contra aquela emoção ou você tenta contra-argumentar racionalmente. Bom, mas eu não deveria estar ansioso porque isso não faz sentido. Meu querido, você deve ter percebido que a mente, quando está ansiosa, não quer saber de argumentação racional. Então, vou te mostrar agora o jeito certo de como lidar com essas emoções. É o jeito raro e eficiente. É reconhecer quando o medo está presente, aprender a olhar diretamente nos olhos do medo para acolher esse sentimento dentro do seu corpo. Porque sempre que o medo se manifesta, ele está dentro do nosso corpo. Fiz aqui um gráfico de qualidade questionável, mas para ilustrar o seguinte. A linha vermelha, então, é o jeito equivocado. Você começa a ficar um pouco inquieto, um pouco ansioso, e aí começa a se distrair, começa a fugir. Ah, vou ver um TikTok, vou ver um Instagram, vou comer um potão de sorvete. E aí a coisa passa a se acumular. Aquela sensação desagradável passa a fermentar dentro da gente, a tensionar nossa musculatura, nosso corpo, até que o corpo não aguenta mais uma hora e acontece o quê? Essa explosão aqui, que é a crise de ansiedade. Então, o fato de você não olhar e acolher essa emoção gera esse ápice de ansiedade que é a crise. Agora vamos acompanhar a linha verde, que é o jeito certo de lidar com a ansiedade. Você começou a sentir ansiedade, começou a ter uns pensamentos catastróficos, e aí, opa, pode perceber aqui, ó, a linha verde para no momento opa. É esse momento de, opa, peraí, tô me sentindo agitado, tô me sentindo ansioso, deixa eu cuidar disso. Nessa linha reta aqui, ó, você está aplicando o método FDT, e depois que você aplica corretamente, a ansiedade desce para um nível normal e não chega a essa explosão da crise, beleza? É isso que eu vou te ensinar aqui. Então vamos lá, parte 2, os 3 passos do método FDP. Eu gosto de falar assim, porque você nunca mais vai esquecer isso aqui, meu querido. Guarda essa frase com você, ó. O medo é um FDP. O medo é um filho de uma paranoia, tá? Então, é, guarde isso aí. Sempre que você sentir medo, você pensar: o medo é um FDP, filho de uma paranoia. Então, os 3 passos são flagrar a noia, depois o D, descolar o eu, então, por fim, procurar e acolher a noia no corpo, tá bom? Como vamos fazer isso? Primeiro passo, flagrar a noia. Aqui, meu querido, é uma questão de autoconsciência, de autopercepção que você vai desenvolver pouco a pouco. Então, você vai sair de um estado de agitação emocional. Aqui eu até coloquei alguns sinais de alerta, né? O que avisa a gente, o que vai avisar você que você está nesse estado de agitação, nesse estado de ansiedade, de medo. Agitação física e mental, então as mãos tremendo, as pernas inquietas, mas também a mente muito agitada, um turbilhão de ideias, de pensamentos, preocupações. Depois, pensamentos catastróficos, tá? Então você está dirigindo e começa a vir cenas de acidente, ou você tem uma apresentação para fazer e você começa a ficar imaginando tudo dando errado.
então depois ficar remoendo coisas do passado, pensando demais no futuro. A real é que, assim, uma regra geral para você identificar o estado de agitação é quando você nota que tem muitos e se. E se der errado? E se eu não conseguir? E se eu passar vergonha? Quando você identifica muitos e se's, você está na fase da agitação. E quando você nota, opa, veio o momento opa, você toma consciência, beleza, flagrei a noia acontecendo aqui na minha mente. Próximo passo, descolar o eu, tá? Porque sempre que a gente está noiado, sempre que a gente está com medo, tá rolando muita identificação, tá rolando muito eu, meu nessa história. Vou explicar melhor. É basicamente sobre transformar essa narrativa, essas histórias que a mente está contando para você, em fatos objetivos. Então, o segundo passo do método FDP é transformar narrativas mentais em fatos objetivos. Quais são as características dos dois? Primeiro, as narrativas mentais, elas são cheias de identificação pessoal. Então, é o meu trabalho, é o meu namorado, eu vou passar vergonha, eu não consigo fazer. Percebe que tem muito eu, muito meu nessa história? Os fatos objetivos, eles são neutros, tá? Eles não têm agente envolvido na narrativa. As narrativas mentais, elas são complexas, cheias de problemas, cheias de questões, cheias de ICs. Já os fatos objetivos, eles são muito simples de lidar. As narrativas mentais geram agitação mental. As narrativas mentais, a nossa mente, é muito boa de apertar os nossos botõezinhos emocionais. Já os fatos objetivos, eles geram clareza, é muito simples, fica muito fácil de olhar. Calma que eu já vou mostrar como fazer essa transformação de narrativa para fato, beleza? Então, as narrativas mentais, elas nos levam para mais problema, elas nos levam para um acúmulo crescente de problemas e problemas até estourar em uma crise de ansiedade. Já os fatos objetivos, eles levam para a solução do problema. Fica muito claro o problema que você pode resolver, o problema que você pode agir para amenizar ou resolver e o que é a criação da sua mente. Agora eu vou mostrar para vocês uma frase que exemplifica tanto a narrativa mental quanto o fato objetivo. A primeira, que é a narrativa, que é um problema, é assim: recebi uma nota baixa do meu professor e sou um péssimo aluno por isso. Você percebe aqui, ó, do meu professor e eu sou um péssimo aluno por isso. Então tem muito julgamento de valor e tem muita identificação pessoal nessa frase aqui. E aí transformar, descolar o eu seria: uma nota baixa foi dada pelo professor para um aluno. Não fica muito mais simples, muito mais claro qual que é o real problema? Limpa o drama e fica o real problema que você pode solucionar depois. Então, passamos para o terceiro passo do FDP, que é procurar e acolher a noia do corpo. Aqui eu coloquei parece aquelas propagandas de Dorflex, né? Mas a primeira pergunta desse passo é: onde está a emoção? Porque assim, guarda isso na sua cabeça. Toda vez que a gente tem uma emoção, ela se manifesta no seu corpo. Então, a raiva pode ser um calor na face ou um calor, um aperto no peito. A tristeza pode ser uma soltura no corpo, uma fraqueza. Já o medo, geralmente, ele está no peito, ele está na respiração ofegante. Mas aqui no meu exemplo, o nosso boneco ele está com medo e está sentindo medo na nádega direita dele. E tudo bem, pode ser que aconteça também. Então, beleza, você se pergunta: onde está a emoção? Na nádega direita dele. E aí você vai sentir a emoção nessa parte do corpo afetada. Então você vai direcionar a sua atenção para essa parte do corpo que está afetada, que está com medo, que você sente que o medo está sendo manifestado por ali. Então você olha a sua nádega direita e acolhe essa sensação desagradável que está acontecendo, porque agora eu já misturei o segundo com o terceiro passo. Então o segundo passo é sentir e o terceiro passo é acolher a sensação. E o que se trata
o que é acolher uma sensação? Né? Não é necessariamente dar um tapinha e falar alguma coisa bonita para ela, mas sim você direcionar a sua atenção, como dizendo: eu reconheço que você está presente, eu não tento ignorar você, porque afinal toda emoção é uma mensagem do seu corpo para você, que merece sim ser lida, que merece sim ser reconhecida, tá? Então você reconhece a existência dele, da sensação, da emoção, e depois você dá espaço para que ela exista. Porque, meu querido, de verdade, é muito melhor você dar esse espaço e permitir que o medo exista, que a preocupação exista, que a ansiedade exista e passe, do que você ficar tentando ignorar ou tentando expulsar e deixando que aquilo se acumule no seu corpo. Então, acolher é dar espaço, é permitir que exista até que chega um momento que vai passar naturalmente. Isso é acolher. Então, o terceiro passo, que é procurar e acolher, você vai buscar a sensação no corpo, sentir a sensação no corpo e acolher, dar espaço para essa sensação. Resumo do vídeo: fugir das emoções é 1000 vezes pior do que reconhecer e acolher eles. No primeiro momento, pode parecer muito desafiador, muito contraintuitivo você olhar de frente o medo, olhar de frente a ansiedade, mas no fim das contas, tudo que a natureza quer, tudo que a natureza do seu corpo, a inteligência do seu corpo quer, é que você leia os recados que ela está te mandando. Não é à toa que você está ansioso, não é à toa que você está com medo, tem um motivo. Então aprenda a escutar, aprenda a ouvir e a acolher essas emoções. Depois, as crises de ansiedade acontecem porque você deixa as tensões acumuladas e mal resolvidas por distrações ou fugas. Então, a crise de ansiedade, ela chega porque você está evitando escutar, porque você está se distraindo. Então, é esse acúmulo. Imagina uma panela de pressão esquentando, esquentando e explodindo uma hora. É isso que acontece também no seu corpo, no seu sistema nervoso. Então, o melhor jeito de regular e digerir suas emoções, meu querido, é pelo seu corpo. Sempre. Está com medo? Não tenta discutir com medo. Não tenta racionalizar, não tenta contra-argumentar. Acha a sensação no seu corpo, seja medo, seja ansiedade, seja raiva, acha ela no corpo e acolhe ela no corpo, porque o corpo não fala, o corpo é neutro e o corpo é muito mais fácil de lidar. Tá? Então você vai digerir as suas emoções, não vai deixar elas acumularem em você, dando atenção pelo corpo. Maravilha? Então, é isso que eu tinha para entregar para você nessa aula de hoje. Espero que tenha feito sentido esse método, esse passo a passo prático para lidar com medo. E eu vou deixar aqui um convite para você, se você tem ansiedade, quer aprender a lidar de uma maneira prática, que você vai conseguir aprender a treinar a sua mente, treinar a sua atenção para regular as suas emoções de um jeito muito mais simples e muito mais fácil do que você vê por aí. É um treinamento que exige pouco tempo para bastante resultado. Eu vou te convidar para o Clube Desencana, que é a minha comunidade para pessoas ansiosas, onde eu ensino tudo o que eu aprendi para superar as minhas crises e a minha depressão também. E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para você sempre ficar por dentro das novidades que eu vou te trazer por aqui. Um abraço.